Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos só orar para dar início a essa sessão. Amém. Amém, Deus. Desculpa, esse celular não é meu filho botou na minha mão e agora Peraí, cancelado no YouTube aqui, ó, do lado? A gente vai comentando, tá? Para não ter o risco de usar, mas pode entrar você voltar, tá bom? Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Deus. E nós te louvamos também pela vida da Elizabeth. Colocamos a vida dela diante do Senhor, Pai, e pedimos que o Senhor venha com graça nesse tempo, dando capacitação, trazendo à memória tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para ela derramar sobre nós nessa tarde. Pai, te louvando e pedimos que o Senhor a use nessa tarde. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou Elizabeth, vou transmitir essa slide, né? Aí eu vou pedir. Tá. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a AET, né, da perspectiva de descobrirmos se ela é ou não uma abordagem clássica, né? Essa é uma pauta nova, as pessoas têm tido essa dúvida. E a AET, o que a AET é? A AET é moderna, né? A AET, esse tipo de pedagogia é praticada na AET. E nós temos trilhado um caminho de estudo sobre isso, né? Porque a educação clássica tem vindo à tona também no cenário agora, no Brasil. Então, a nossa ideia aqui é deixar muito claro o que é a AET e depois a gente comparar para ver se ela pode ou não ser considerada uma abordagem clássica. Certo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação cristã clássica, muito sobre a AET, né? Eu até gostaria de saber, depois que eu me apresentar, de vocês, quem são vocês, o que vocês já sabem de AET, onde vocês estão chegando agora, ou se já tem uma jornada percorrida com a abordagem, para a gente poder deixar claro alguns pontos importantes, que o nosso foco é a abordagem educacional por princípios, certo? Pode passar. Eu sou Elizabeth, mas meu apelido é Guga. E na ETEC eu sou conhecida como a Guga. Então, vou dizer para vocês que vocês podem me chamar também de Guga. E para não ter o risco de pensar que são duas pessoas, né? Eu sou a Guga, cresci vindo em workshops desde muito jovem. Então, ficou Guga mesmo, como apelido familiar, né? Mas o meu nome é Elizabeth, eu sou professora e diretora pedagógica do Colégio Cristão Favo de Mel, uma escola de AET lá em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Sou também capacitadora da ESEP, né? Tenho contribuído para ajudar as escolas, os professores nas formações em abordagem educacional por princípios. Sou concluinte do programa EAD de formação do educador. Esse ano nós estamos num workshop um pouco diferente, né? Quem já participou percebeu que é tudo mais rápido, não deu muito para falar sobre isso, mas a gente recomenda, né, os cursos da trilha de formação do educador em AET, né, que inicialmente é formado por 4 cursos básicos, e hoje nós temos outros cursos também, para que a gente entenda na completude ou até onde já chegamos o que é a abordagem. E hoje eu sou pós-graduando em Educação Cristã Clássica, que estou engatinhando, estou aprendendo aí, então eu vou trazer algumas coisas, mas ainda tenho muito para aprender, para a gente traçar comparativos futuramente mais profundos sobre esse tema, certo? Vou só conversar com eles, aí depois você passa, por favor, tá? Eu quero saber de vocês. Vocês estão em escola de AET? Vocês estão conhecendo a AET agora? Como que é? Quem já trabalha numa escola de AET? Bastante gente. A Raquel trabalha comigo. Vocês já estamos há um tempo. E dos novos, vocês são novos? Já estão há um tempo? Já tem algum curso? Só estou perguntando, gente, só para eu saber assim, eu vou ficar falando as coisas que todo mundo já sabe.
Tá? Porque tem algumas coisas que todo mundo já sabe. Ou eu não posso também falar com naturalidade, porque eu preciso explicar o que é. Tá bom? Mas podem responder. Eu conheci a Flex faz 2 anos, o primeiro workshop eu fiz em 2019. Em 2020 a gente já começou a aplicar e eu estou no 4º módulo do curso Da formação. Ah, que ótimo. Mais alguém? Tá menos? Tá um pouquinho mais. Eu sou esposa do pastor Giovanni, nós somos capelãs do Colégio Shalom. E eu já é a quinta ou sexta workshop. É uma escola de pedagógica, mas de famílias, né? Aconselhamento familiar e dos professores. Desse Shalom, do Curitiba. Esse Shalom desse. Glória a Deus. Uma escola de RT. Mais alguém? Eu trabalho na escola, inaugurou em março, ano passado, e um modelo de pandemia. Março do ano passado, gente, Na verdade, a gente inaugurou em fevereiro, foi do infantil, e quando a gente inaugurar em março, em 2 meses, parou tudo. Então, nosso primeiro ano de estado foi nessa pandemia. Então, e a gente está executando mesmo com aulas esse ano, mas já temos 4 cursos, graças a Deus. Pretendo fazer a pós. Oi? Oficial. Isso. eu conheço, de anos. Ela está. Eu faço 20 anos já curso. Começamos em 2020. Já está bem envolvido, né? Eu sou antigo na ICESP, eu faço parte da diretoria há muitos anos. Alguém está bem chegando agora, primeiro ano? Você? Na verdade, eu já conhecia por causa da minha igreja. Eles têm um colégio já há muitos anos. Mas aí, tudo assim, a minha é muito, mas são 10 anos também. Daí meu filho começou a estudar lá esse ano. Daí agora eu vim, porque eu também vou trabalhar lá. Então, tudo é muito longo. Sim. Então, quando eu for passando por alguns tópicos da abordagem que vocês não souberem o que é, aí vocês me interrompam, podem interromper e perguntar tudo que for daí, perguntar um pouquinho e explico de uma maneira bem rápida, tá bom? Só para eu saber onde nós estamos, certo? Então, essa é a minha família, uma parte dela, né? E esses são os meus alunos, né? Eu ainda leciono, estou na sala de aula com as crianças, que é uma coisa que eu, assim, recuo muito para deixar de fazer, né? Eu gosto muito de viver aí dentro da sala de aula com as crianças, então eu ainda leciono, aqui com algumas crianças da nossa escola e a minha família. Pode passar, Fran. Então, hoje os nossos objetivos, eles são... Acho que tem que clicar. Eu nem sabia que estava... Obrigada. A plena compreensão do que é EPE, eu desejo que quando a gente saia daqui, vocês compreendam a abordagem. É claro que sempre há algo que aprender, mas no geral, compreendam. Nós vamos falar um pouquinho sobre a educação cristã clássica e depois, então, nós vamos parar para comparar. Certo? Pode passar. E para inspirar a nossa aula, eu gostaria de contar um breve relato para vocês de uma escola de AIP que existe mesmo, uma história verdadeira. As crianças estavam numa aula de literatura com o programa AMO. Quem conhece o programa AMO? O programa AMO é um programa de literatura clássica e é uma das coisas clássicas que nós temos nas nossas escolas. E eles estavam estudando Heidi, o livrinho da menininha dos Alpes, né? A Heidi. E havia uma aluninha que estava sendo educada nessa escola de uma forma muito elevada, especialmente nas aulas de literatura. Hoje nós vamos chamar a menininha de Maria, só para ilustrar. Então a Maria estava estudando Heidi, nos momentos da aula de literatura, muito bem aplicada. Ela sempre era levada a imaginar um cenário onde a história de Heidi se passava. Então, no livro conta que Heidi subia num lugar alto para ver o sol batendo nas montanhas dos Alpes suíços e contemplar o pôr do sol. E a professora falava muito do pôr do sol. Muito do pôr do sol. E um dia ela estava lá, estudando, foi para casa e quando ela estava indo embora, ela falou: mamãe, para o carro, mamãe, para o carro um pouquinho.
E aí, quando a mãe parou, falou: o que aconteceu, minha filha? Maria. Aí ela falou: eu nunca tinha reparado em como o azul combina com o laranja, né? E aí a mãe dela falou: nossa, olha essa menina, né? Criança diferente, porque ela foi ensinada a arte da contemplação. E aí a mãe falou: realmente, né? Deus fez com que o azul combinasse com o laranja. E a partir dessa inspiração, nós vamos pensar sobre a criança que é educada para contemplar o pôr do sol, canto de passarinhos. O que mais que as crianças fazem, gostam, né? Ver cachoeira, né? A cachoeira descendo as águas, contemplar as estrelas, né? Não precisa de muito. A gente tem aquela ideia, educação clássica é só para crianças com muito poder aquisitivo, que tem pais muito cultos. Não. A criança pode ser criada, formada, educada para contemplar essas coisas de uma forma elevada. Existe essa oportunidade, não é? E aí nós vamos pensar, eu quero que vocês pensem como o azul, então, combina com o laranja. Porque nós somos adultos, eu não fui qualificada. Eu não fui educada em uma escola de AED, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso no meu trabalho, né? Então a gente às vezes tem que parar como professor e pensar: o que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso fazer para que o meu olhar das coisas mude, certo? Então nós vamos seguir uma pesquisa 4 passos hoje, tá? Que é a pesquisa que a gente usa nos nossos planos. E nós vamos então começar lá pelo pesquisar. O nosso pesquisar, a nossa palavra-chave, então, não podia ser outra senão o clássico. A gente sempre fala nos treinamentos que nós precisamos redimir as palavras, que muitas vezes seus significados caem no uso muito baixo ou muito pouco valorizado. E nós precisamos, então, ir para o dicionário, na nossa pesquisa 4 passos, para buscar as definições das palavras. Nós costumamos usar o dicionário de Webster 1828 nas nossas definições, certo? Pode entrar. E também comparar as definições. Porque vocês sabem que os dicionários, eles são reeditados. Nas novas edições, alguns significados se perdem, algumas coisas são colocadas para serem politicamente corretas. Então, a gente busca nessa fonte primária, que é o Webster, para a gente poder, então, ter um significado mais puro e bíblico, porque o Webster escreveu um dicionário bíblico. Então, clássico denota puro, casto, correto e refinado. Certo? Pode passar. E aí, na nossa pesquisa, na parte do versículo, eu vou usar o desafio de Paulo a Timóteo, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? Isso está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, né? Então, esse é o desafio que Paulo faz a Timóteo, para que Timóteo não se desvie daquilo que é puro, correto, verdadeiro, que é a própria palavra de Deus, né? Quando ele instruía Timóteo, lembrando que Paulo, ele discipulava Timóteo. Ele não estava numa escola, mas ele era como um professor, estava ensinando Timóteo. E ele nos dá essa ideia de que nas Sagradas Letras existe uma fonte de tudo que é puro, correto, refinado, certo? Em comparativo com a nossa definição. Pode entrar. Pode passar. Aí eu trouxe a linha do tempo da educação cristã clássica. Nós não vamos poder nos aprofundar nesses tópicos, certo? Eu só quis colocar numa visão providencial, né? Lembrando que quando a gente estuda a história providencial, tudo que vem antes nós chamamos de eternidade passada, tudo que vem depois nós chamamos de eternidade futura. E nós que estamos na EP acreditamos
que Deus tem uma história que Ele está escrevendo de forma intencional, através da sua permissão, da sua providência, certo? E nós estamos inseridos nessa história. Isso nos faz, em algum momento, algum personagem disso pode entrar, né? E aí eu dividi, né, de acordo com a ordem cronológica, quais foram as pessoas que contribuíram, então, para a educação cristã clássica. Lembrando que a educação clássica tem dois tipos, a clássica só e a cristã clássica, certo? E uma coisa que eu tenho aprendido, e até nós entramos em discussões na gestão do conhecimento, é exatamente o fato de que a educação cristã clássica começa também em Deus. Eles herdaram lá dos hebreus. A diferença é que os hebreus tinham tradição oral. Como que o povo de Deus ensinava os filhos? Não tinha livro, né? Eles não liam, eles inicialmente decoravam, né? O texto bíblico. As crianças tinham até 12 anos, decoravam todo o Pentateuco, né? Que era uma tradição oral. E depois, como muitas outras coisas com a queda, caíram e aí foram transformadas em coisas não tão cristãs assim. Mas, sim, na educação cristã clássica é defendido que a origem está em Deus e à medida que a história vai se passando, nós podemos ver a providência de Deus, né? Por exemplo, quando lá mais próximos de nós, Dorothy Sayers retoma os conceitos iniciais relacionados ao desenvolvimento da criança, que é trabalhado no triplo e no quadrívio, certo? Então, aí nós temos a história, né, dividida em elos, certo? Que nós vamos poder falar. Eu quis colocar os nomes, que eu acho que são pessoas importantes de nós pesquisarmos, né? Por exemplo, o Comênio, já vi muitas palestras de AET falando sobre ele, escreveu a Didática Magna. No meu curso de pedagogia, eu estudei a Didática Magna, mas é um texto cristão, totalmente cristão, foi uma grande contribuição para a pedagogia depois, certo? Mas nós não teremos tempo de nos aprofundar nisso. Mas está lá, organizado na ordem cronológica. Pode passar, por favor. Volta lá. Isso. E aí nós temos a linha do tempo da abordagem educacional por princípios, que é mais nova, mas que é herdada da educação cristã clássica. Aqui na abordagem educacional por princípios, eu vou passar rapidamente, nós temos, então, em 1960, Verna Hall, que pode entrar. Gente, pode sentar também aqui, viu? Fique à vontade. A Verna Hall, que foi uma pesquisadora, que buscou lá na história dos Estados Unidos, fundamentos e começou as primeiras publicações. Depois, ela se juntou para que eles fundassem a FACE, né, que é a parceira da ESEP, de onde a ESEP veio, né? Em 1987, Deus chamou-se da Matar, e a gente gosta de colocar o nome dela para que as novas escolas saibam que Cida existiu, que Cida foi uma pioneira, que ela atuou na educação, na abordagem educacional por princípios e nos deixou muita coisa preciosa. E hoje estamos com essas publicações, vocês têm os cursos, os livros, tudo isso, muito disso nós devemos a Cida Matar, que já faleceu em 2014, o Senhor a chamou, né? E depois que a Cida foi chamada para trazer a EFE para o Brasil, em 92, então, o Rinaldi com a Ana fundaram o Centro Renovo, que foi a primeira escola. Em 97 foi oficialmente a fundação da ESEP. Em 2011 houve outro marco, que foi a ESEP em Missões. E hoje nós estamos aqui, né? E eu, você, somos parte da abordagem educacional por princípios no Brasil hoje. Né? Eu acho que as palestras, as plenárias falaram muito isso. Deus tem uma história que Ele está escrevendo e cabe a nós coragem, gente. Porque quando a gente entra nesse projeto, nesse plano, tanto abrindo escola quanto trabalhando em escola, exige de nós essa coragem, essa ousadia de falar, não, eu vou fazer. É difícil, mas eu vou fazer. Eu gostaria de encorajar os professores, não desistam, né? Vão estudando, se capacitando, permaneçam, porque nós precisamos de vocês aqui em 2021 e até quando o Senhor nos manter aqui, certo? Pode passar, por favor, Fran. E aí nós vamos então, pode dar todos os cliques, que daí eu
Nós vamos, então, começar a parte dos comparativos, certo? Quando pura, por quê, gente? Eu preciso falar uma coisa. A EP, ela é uma abordagem. Ela não é assim, eu gosto só de linha do tempo, então na escola eu só vou usar a linha do tempo. Eu gosto só de 5 princípios, 2 eu não vou colocar na escola, porque 2 eu não concordo. A EP é um conjunto de coisas. E para ela ser considerada pura, nós precisamos praticar a verdadeira EP. Né? Então, nós somos um grupo muito grande no Brasil, somos 120 associados. Então, cada escola precisa ter essa responsabilidade. Não, eu vou praticar de verdade, totalmente a abordagem onde eu estou. Então, existe a EP que não é tão pura assim? Existe. Né? Infelizmente, então nós vamos pensar na EP pura. Como que é a EP pura? O que as duas ali têm em comum quando elas são puras? A centralidade da Bíblia, certo? Apesar de haverem os grandes livros na educação clássica, serem valorizados, a Bíblia na educação cristã clássica e na abordagem educacional por princípios, ela é o texto central. A Bíblia inteira, né? Não é só o Novo Testamento, não é só Provérbios, não é só uma parte, é a Bíblia inteira, ela é central. E nós consideramos ela a palavra revelada de Deus. As duas também, quando puras, elas precisam aplicar no dia a dia, no convívio escolar, a cosmovisão cristã. Né? A cosmovisão cristã. O que é a visão cristã do mundo? A visão cristã do aluno. Uma escola de AEP pura, ela vê o aluno como alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus, que caiu junto na queda e precisa de redenção. Sabe os bebezinhos da nossa escola? Aquelas coisinhas lindas, fofas? Eles não são santos, gente. Eles são pessoas que precisam de conversão, de redenção. E essa é a visão cristã da criança. Né? Então, às vezes a gente cai numa tendência de não ter a visão cristã das coisas ao nosso redor, da educação. Tem muita coisa na educação que a gente aprende em pedagogia que não se aplica às nossas escolas, porque são visões totalmente humanistas, não são a visão cristã. Então, para que ela seja pura, ela precisa ter essa cosmovisão transformada. Como que a gente faz isso? Através do processo de renovação da mente. Né? À medida que a mente vai se renovando, a gente vai aprendendo a enxergar a criança com os olhos de Deus, o mundo, a vida, certo? Até uma coisa que a gente precisa saber quando temos alunos mais velhos. Os nossos alunos têm que se formar e ir embora da nossa escola sabendo por que eles nasceram, para onde eles irão, por que eles estão aqui, por que existe maldade e sofrimento no mundo. São perguntas que eles precisam ter resposta. Senão eles vão chegar lá na universidade e lá eles vão encontrar respostas que não são a verdade. Como na nossa escola a gente não ofereceu, então aí, pronto, caíram, né? Como uma tendência muito comum, né? Os jovens cristãos que viram ateus quando entram nas universidades. Porque a cosmovisão não foi implantada, ela precisa ser trazida. E para eu ensinar o meu aluno, eu tenho que ter essa cosmovisão. Né? Então é algo que a gente tem que buscar no Senhor e na palavra, no estudo também da palavra de Deus. As nossas escolas, quando puras, elas precisam ter um padrão moral elevado. Sabe quando tem aquela confusão e a gente tem uma tendência a falar, nem vamos avisar os pais, né? Vamos resolver isso aqui, a gente não avisa ninguém, não vamos fugir caráter de aluno nenhum, porque isso dá problema, isso dá trabalho. Não, o nosso padrão moral ele tem que ser elevado. Não podemos ser moralistas, né? Não é isso. Mas temos um padrão. Os nossos alunos têm que ser ensinados a respeitar o colega, a autoridade do professor. Certo? Quando puras, as duas também pesquisam em fontes primárias. Né? Então, lá na ECC temos os grandes livros, na educação cristã, na abordagem educacional por princípios, também buscamos lá em documentos, análise, biografia, nesse tipo de fonte, inicialmente, o conhecimento na hora da nossa pesquisa. Certo? E também, quando puras, elas têm um pensamento geracional.
que é aquele pensamento assim, nós estamos aqui, mas nós precisamos ser guardiões da próxima geração. A próxima geração, ela está nas nossas mãos, nós precisamos ser guardiões. Certo? Pode passar. Pronto. E também, né, a valorização das diferentes áreas do conhecimento. Então, essas duas abordagens, elas não são abordagens que vão valorizar apenas a criança que só tira 10 em matemática, que escreve ótimos textos. Aí aquele outro que só gosta de esporte, que só vai bem em arte, que tem algumas dificuldades que a gente deixa de lado. Não. Elas valorizam todas as habilidades que as crianças possam ter. Lembrando que na individualidade, as crianças têm diferentes habilidades. Nós nunca podemos olhar para um aluno e pensar, esse daí não sabe nada. Alguma coisa ele sabe. A falha é nossa em não descobrir qual é a habilidade dele. E na nossa abordagem, isso é muito valorizado. E, finalmente, o aluno como um produtor do seu conhecimento, como alguém que escreve à mão, que pensa para escrever, e não como consumidor. Sabe quando a gente tem aquele padrão consumidor? A apostila, né? A criança dentro da apostila parece uma maquininha de preencher espaço em branco, verdadeiro e falso. Não. Na ET, as crianças são produtoras. Elas passam por um processo reflexivo em alguma aprendizagem e elas vão produzir o conhecimento delas. Por isso também que a gente usa o fichário, né? Que o fichário é a ferramenta que a gente usa aí. Certo? Agora, elas também diferem, né? A AEP da educação física clássica, elas não são iguais. Nós vimos no que elas são parecidas e no que agora vamos ver no que elas diferem. Certo? Na abordagem educacional por princípios, então, nós temos... Deixa eu vir aqui. Nós temos, então, a metodologia, vou começar daqui de baixo. A metodologia, a filosofia e o currículo alinhados nessa abordagem, né? Então, a gente não acredita que a educação é neutra. Eu posso pegar um livro qualquer, que eu não conheço o autor, não sei se ele é cristão, não sei qual religião ele tem. Eu boto para dentro da minha escola e ajo como se quem está ali falando para o meu aluno que ele tem que aprender fosse uma pessoa neutra. Nós não somos. Educação, não existe neutralidade em educação. Então, a filosofia, principalmente, o currículo da nossa escola, ele precisa ser alinhado à abordagem educacional por princípios, certo? E para isso nós temos os nossos cursos, né, como eu disse no início, que nos auxiliam nesse caminho de escrever um currículo puramente cristão, bíblico, certo? Como ajustar a nossa filosofia, né? Então, nós temos essa metodologia, filosofia e currículo alinhados. Nós também temos 7 princípios de governo. Isso você não vai ver na educação física clássica. Os 7 princípios de governo que são deduzidos na vida, nas matérias, no convívio das crianças, nos relacionamentos com as famílias, certo? Vocês conhecem, né? Alguém aqui não conhece os princípios? Todo mundo conhece? No início a gente fez um levantamento de quem está por dentro da abordagem, né? Então nós temos 7 princípios. Nós também temos 12 ferramentas de ensino e aprendizagem, que são aquilo que a gente utiliza para ajudar o aluno na contextualização ali, no raciocinar por princípios, para que ele compreenda a abordagem, certo? E temos os 4 passos no fichário. Essa aula, ela é feita em 4 passos, se alguém não sabe como faz. Então, nós estamos na parte da pesquisa em fontes primárias, né? Que antes nós chamávamos de pesquisa acadêmica, certo? Então, nós estamos no primeiro passo, que é o pesquisar. E nós trabalhamos assim, com 4 passos. Pesquisar, raciocinar, relacionar e, por fim, registrar. Certo? Na EP, uma coisa que eu não coloquei nesse slide, mas depois eu me lembrei que difere da educação cristã clássica, nós temos que Deus ele se revela nas disciplinas, né? Então, quando alguém vai visitar a sua escola e você fala assim, então, aqui a gente vai ensinar matemática numa perspectiva cristã. Aí a pessoa que nunca ouviu isso, ela vai achar isso muito estranho. Matemática, né? Ou então aqui a gente ensina história numa perspectiva cristã.
Por quê? Porque para nós, Deus ele se revela nas disciplinas, né? Então aí você vai fazer um trabalho com os alunos de fundamentação das disciplinas acadêmicas e eles vão ver Deus na matemática. Vão ver a palavra de Deus revelada ali, certo? E aí nós temos então esses diferenciais. Isso daqui, gente, é abordagem educacional por princípios, né? Então, se em algum lugar não tem alguma das partes, aí não é a abordagem, certo? E na educação cristã clássica, então, nós temos o trivium e o quadrivium, que não são métodos. O trivium e o quadrivium, eles são como se, quando eles foram criados, eles fossem as disciplinas ensinadas de acordo com a fase do desenvolvimento que a criança se encontra. Né? Então, Dora Sayers, que eu falei lá, uma das últimas, uma das últimas da linha do tempo, ela fez um comparativo, né, do trivium ao desenvolvimento da criança, né, que ela fala que quando a criança parece um papagaio, fica repetindo, memoriza e repete, ela chamou isso, então, de gramática. E nessa fase, na educação cristã clássica, as crianças só memorizam. Se vocês já viram isso com alguém, se você já conviveu com alguém que pratica essa educação, e é muito interessante, mas dá um pouco de desespero, porque a única coisa que eles fazem é memorização, né? As criancinhas que praticam a educação cristã clássica, então eles vão, é como se nessa etapa a visão deles fosse, é disso que a criança precisa, certo? Isso tem também uma correlação fisiológica, não é nada assim errado. É a forma como a criança se desenvolve naquela faixa etária. Depois, eles vão para a fase que a criança começa a questionar, né? A mãe fala, você não vai. Aí, não é mais a fase da gramática que a criança aceita. Mas por que eu não vou? Ou a professora fala uma coisa errada na aula e a criança fala, mas está errado. É a criança arrojada que eles falam. Ela já sabe colocar para fora o que ela está pensando. E nessa fase nós chamamos da lógica, que também são desenvolvidas, as crianças são desenvolvidas nessa perspectiva, de aprender a conversar, a debater, certo? E isso é algo que nós precisamos desenvolver nas crianças, essa capacidade de colocar o que ela pensa, de debater, não, mas eu não concordo, né? E por fim, então, vem a fase que a criança se torna poética, né? Depois que passou da pré-adolescência ali, sabe? Eu gosto muito dessa idade, 14, 15, 16 anos, da criança fica assim, mais o olhar dela, ela dá uma sossegada, o olhar dela fica mais poético e a capacidade criativa, de expressão também, quando a criança é educada numa abordagem clássica ou na EP, o natural é que ela saiba escrever um ensaio, saiba escrever uma poesia, saiba produzir uma música. Isso a gente sabe que é fruto de várias escolas de AET, né? Que é chamada de fase da retórica, né? Isso é o trivium. O quadrivium, ele engloba as matérias de aritmética, geometria, música e astronomia. E antes eles acreditavam que isso era ensinado só em grau universitário, mas não. Eles também ensinam isso para as crianças que estão em idade escolar, que não é chamada assim na educação cristã clássica, certo? Então, gente, na EP não tem trivium, tá? E não tem também quadrivium, mas as disciplinas e a sua função estão aqui, certo? Igual, lá na minha escola a gente usa o currículo de Rubens Cartacho e a gente tem memorização com os pequenininhos, porque é algo natural do desenvolvimento da criança, né? Na parte da lógica, a gente tem que ensinar as crianças a fazerem um discurso na frente da turma, diante dos pais, né? São coisas que nós trabalhamos, mas nós não utilizamos esses nomes. E na educação cristã clássica não se utiliza nada disso daqui, né? Não tem 7 princípios, não tem 4 passos, certo? Então, são diferentes nisso. Pode passar. E aí nós vamos então para o segundo passo, né? Porque o que nós temos que pensar, gente, é que nós não podemos ser rivais. Somos cristãos, nós não podemos ser rivais.
E a nossa ideia de trazer essa temática para o workshop é justamente isso. Se um dia você se interessar ou quiser educar o seu filho em educação cristã clássica, você não vai precisar ser rival da ESTEP, eu odeio a EB. Não, nós somos abordagens cristãs, né? E quando nós pensamos no princípio de soberania, nós vemos que a educação chamada cristã foi criada por Deus e Ele governa sobre ela. Tudo aquilo que foge disso não é cristão, nem clássico, nem GRP. Né? Então, a gente crê que Deus ele educou Adão, por exemplo, no primeiro processo educativo, colocou para Adão quais eram as regras, o que ele podia fazer, o que ele devia fazer como atividade, que era nomear os animais, o que ele não podia fazer, avaliou, né? Então, nós cremos que Deus criou a educação e Ele governa sobre ela. Mas nós temos também a individualidade, né? Que apesar de ambas serem clássicas, cada uma tem a sua base e as suas ferramentas. Nós temos as nossas, a educação cristã clássica tem a dela. E o princípio, então, de aliança, que as escolas cristãs clássicas e as escolas de AEP precisam focar no objetivo de formar a próxima geração, que governará famílias, igrejas e sociedade. Então, se tem uma escola de educação cristã clássica na sua cidade, glória a Deus também, além da sua. Porque o objetivo é de formar famílias fortes, cristãs, para a glória de Deus. Pode pensar. E aí a gente conclui o quê, né? Que a educação, a abordagem educacional por princípios, ela é um modelo de educação clássica bíblica, né? Cristã também, nós somos cristãos. Ela pode sim ser considerada, né? Os pioneiros lá dos Estados Unidos dizem que a AEP é uma abordagem clássica, sim, né? Ah, mas vamos do trio e o quadrilho. Não tem problema, não é só por isso que deixamos de ser clássicos. Quando algum pai, alguma mãe, alguém pergunta para você, você pode dizer sim. Porque o que é clássico? Ah, que nós praticamos uma educação cristã pura, refinada, casta, correta, de acordo com a palavra de Deus, né? E aí a gente entra numa parte muito importante. Nós não podemos ser modernos, né? Às vezes a gente fica misturando, né? Ah, aqui é a AEP, mas eu vou usar também algum escritor moderno, algum pensamento filosófico moderno, misturar. Não dá, né? O Rinaldo sempre fala que ele pesquisa os sites das escolas para ver o que o pessoal está escrevendo por lá, né? E aí, às vezes, as escolas fazem aquela salada, pega um pouco daqui, mistura com outras metodologias como Montessori, aquela outra Waldorf, mistura tudo, fala que aquilo é ET, não é, né? Porque nós temos que ver o que é aquilo considerado clássico e o que nós podemos fazer dentro das ferramentas que a abordagem nos oferece, né? Então, lá na nossa escola mesmo, a gente sempre fala, nós não praticamos pedagogia moderna. Corrigimos as crianças? Sim. Muitas vezes os mais velhos com caneta vermelha, né? As redações das crianças, as lições. Corrigimos. Disciplinamos as crianças? Sim, disciplinamos as crianças. Elas precisam de disciplina para ter um ambiente cristão, né? Onde não tem governo, gente, Deus não consegue nem entrar na sala de aula, né? Desgovernar. Então, precisamos disciplinar com amor, biblicamente? Sim. Mas precisamos. Então, isso tudo, a pessoa vai pensando, nossa, mas é puxado, né? Rígido, por quê? Porque nós precisamos ser refinados, precisamos ser puros, certo? E à medida que o tempo passa, isso vai se distanciando mais ainda, né? E hoje a gente experimenta uma fase que as pessoas chegam e ficam impressionadas. E vocês já devem experimentar isso também, uma sala autogovernada de educação infantil. Qualquer um que vem na porta e olha aqueles pequenininhos todos quietinhos estudando, vai falar, gente, o que essas crianças têm? É porque a gente não pratica uma pedagogia moderna, que a criança é o centro da sala, e o professor é só como ele fala, facilitador, né? O professor, coitado, né? Não tem nem muito valor mais, tem lugar que já estão até tirando a parte do professor, ele tem que se virar ali junto no meio da sala com a criança, porque a criança, ela está centralizada, né? Não tem Deus centralizado, não tem professor como autoridade, não tem família, né? Olha aqui o gráfico da Shalom, né?
Não tem nada disso daqui. É só criança ali como um semideus ali no meio da sala. E, gente, isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Daí quando a pessoa vê, né, um lugar que é praticado uma educação assim, ela até se impressiona. As crianças, né, são tranquilas. Nossa, que bom ir para um lugar que eu não vou apanhar de ninguém, ninguém vai me beliscar, ninguém vai me xingar, porque existe um governo. Né? Então, a nossa educação, ela é uma educação bíblica. Né? Ontem, na palestra, na plenária, não sei quantos puderam estar ontem, foi falado algo muito importante. Nós não podemos pegar a nossa prática e pôr uma cobertura de religião. Né? Ai, meu Deus, vou ensinar verbo. Ai, deixa eu achar um versículo aqui meio rápido, só que eu estou com pressa, e passa no fichário das crianças e continua ensinando de uma maneira sem Deus. Né? Isso é cobrir de religião. Né? Ou falar para a criança, ai, Deus vai ficar muito triste com você pelo seu mau comportamento. Não trata caráter, não ensina por que aquilo é errado, e joga essas frases religiosas em cima das crianças. Isso não é educação cristã, não é educação clássica, não é educação de AEP, não é nada disso. Né? A educação cristã bíblica de AEP é quando lá no meu currículo a Bíblia já está lá. E eu nem preciso muitas vezes falar. Só a gente está falando agora da Bíblia. Porque ela é parte integrante da convivência, da sala de aula. Deus está ali presente. E o professor, quantos aqui são professores, atuam dando aula? Né? O professor, ele é esse currículo vivo. Né? Você é, igual a gente brinca, o chão de fábrica. Né? Que entre o que a direção, coordenação vende, né? Fala para os pais o que vai ser. E o que vai ser, estamos nós no meio disso. Fazendo aquela abordagem acontecer ali na prática. Porque o discurso, gente, é lindo. Né? Todo mundo fica, nossa, que legal que é. Mas para isso ter resultado, nós, professores, precisamos compreender tudo isso. Então, por que no início eu perguntei da caminhada de AEP e as meninas falaram que já estão no curso 4, que já trilharam alguns cursos, que já conhecem. Porque é assim que nós multiplicamos a abordagem, com os professores. Pode passar uma. E aí nós vamos então para o relacionar, que é o terceiro passo, que é quando nós vamos então ver como, vamos pensar aqui sobre a nossa própria prática. Né? A gente vem para o workshop, Deus nos ensina, nos adverte, nos consola, nos renova, nos dá novas ideias, mas a gente tem que pegar o que é concreto, que é o que eu estou fazendo, e pensar sobre isso para poder haver alguma mudança. Né? A AEP que eu tenho praticado pode ser considerada pura? E essa não é uma resposta que a gente tem que dar para ninguém. Né? Talvez, se o seu coordenador ele perguntar, tudo bem. Mas assim, não aqui, né? É uma pergunta para nós pensarmos. Quando estou lá dentro da minha sala, com os meus alunos, eu posso dizer que essa que eu estou praticando é uma AEP pura? Né? E, gente, não perfeita, tá? Não estou falando de perfeição, não tem isso. Nós estamos todos no processo de aprender, mas é pura. É o máximo que eu consigo dentro do que eu sei. Quais práticas minhas, como educador, precisam ser redimidas? Né? Então, às vezes, a gente cria hábitos, né? Como o convívio com as crianças, o dia a dia. A gente cria alguns hábitos, e nem todos esses hábitos, essas formas de agir, principalmente no manejo com as crianças, são aceitáveis. Nem todas são recomendadas para um ambiente cristão. E quais práticas eu preciso, então, de redenção? Né? Porque Deus, gente, Ele está à nossa disposição para nos transformar. Mas a gente precisa ter um coração entendido. Né? Dizer, Senhor, eu estava fazendo assim, mas eu quero muito que o Senhor me ajude a mudar. Como posso combater os efeitos da educação moderna que descentralizam o Senhor e a sua palavra? Né? E às vezes é um desafio, porque quando a gente vai para a universidade e aprende as matérias para ser professor, são coisas que
são totalmente divergentes da palavra de Deus, né? Por isso que a gente está muito feliz com a pós-graduação agora que vai ter em AIP, né? A gente sonha com um curso de pedagogia cristã, porque a gente aprende muita coisa que descentraliza. E aí é automático, não é maldade. Quando eu falo uma coisa que eu não devo, porque eu estou condicionada àquilo. E por último, o que preciso fazer para que a minha prática seja mais clássica? Ou seja, pura, casta, correta e refinada, né? Eu não vou falar para você que a escola que você trabalha tem que virar uma educação clássica para você ter ferramentas clássicas na sua sala de aula. Até porque a EP nos oferece biografia da ferramenta clássica, linha do tempo, o próprio estudo, belas artes, né? Literatura clássica, que a gente tem os programas prontos. Quando a gente faz isso, a gente está praticando educação clássica dentro da nossa abordagem. Clássica em que sentido? No sentido de ser pura, refinada, né? A menininha que estuda Raiz, né? Coisa mais linda, gente, programa de leitura. As crianças todas quietinhas, colorindo, né? As suas páginas de colorir. A professora, né? O professor, como autoridade ali, com a sua voz, que é o instrumento de Deus na sala de aula, lendo o clássico em voz alta das crianças, e as crianças ali colorindo, imaginando as cenas, sendo levadas ao raciocínio através dos princípios. Isso é uma ferramenta fácil. E outras, né? Como ela falou, as belas artes, né? Tudo isso pode ser usado, né, para que a nossa prática se torne cada vez mais clássica. E outras coisas também, o nosso linguajar, a nossa forma de nos portarmos, né? Às vezes a gente, né, tem um hábito de falar muito correndo, as crianças não entendem, ou falar muito alto, ou quando tem algo na escola, a gente não se comporta como poderíamos, por uma simples questão de esforço, né? Até nos trajes, os professores podem demonstrar algo, né? Então, por exemplo, vai ter uma festa na escola e as professoras vão todas de forma elegante, vestidas. Isso denota também uma educação elevada, né? A nossa forma de nos comportarmos com as crianças, né? Às vezes as crianças soltam algumas coisas, né? Ai, a minha professora, ela fala baixinho, todo mundo faz silêncio quando ela está falando. Ou quando a minha professora me chama, eu sei que aquilo é importante. Isso, gente, é a nossa forma de nos portarmos, né? E às vezes a gente acha assim, não, eu sou desse jeito mesmo. Eu mesma sou muito agitada, faço um monte de coisa na escola, né? Transmitei toda hora, correndo pra lá e pra cá, tem um monte de coisa pra fazer, não dá tempo pra... E isso passa uma imagem para as crianças, né? Ai, a Guga tá sempre correndo, ela tá com pressa. Então, uma coisa aqui, uma coisa ali, tá sempre descabelada, sempre cansada, né? E isso vai passando uma imagem para as crianças. Então, é importante, quando eu entro para dar a minha aula, que as crianças vejam, nossa, a minha professora, ela é uma pessoa refinada, né? Elevada, ela é alguém que está, pelo menos, se esforçando para isso. E aí, eu tinha preparado para nós registrarmos a nossa conclusão de uma maneira artística, né? Eu trouxe as coisas, mas nós não temos mesas aqui na sala. Aí eu não sei se... você viu a famosa que a gente poderia descer? Ela acabou não dando aqui para verificar, mas eu acredito, deixa eu confirmar. Tá, ela vai confirmar se a gente poderia descer para fazer ali nas mesinhas, certo? E a proposta é que você faça o seu registro de um pôr do sol, né? Talvez nessa primeira vez você já dá um esforço. Ai, mas eu não sei desenhar, sei pintar. Ai, como que faz, como que mistura, né? Mas é um exercício de que todas as vezes que você estiver andando de carro a pé e contemplar algo, seja o pôr do sol, seja o canto dos pássaros, seja o correr do rio lá na sua cidade, você se lembre de purificar, tornar casta, correta e refinada a sua prática. Enquanto pai, né, os pais homeschoolers ou professor vocacionado para uma nobre missão, né? Então, enquanto você... sabe aqueles momentos que a gente para e intencionalmente fala, não, eu preciso ajustar isso. Como eu posso fazer isso? Certo? E o meu desafio, a minha oração é para que você consiga encontrar essa alegria de estar num ambiente assim elevado. Certo? A gente
Deus te use lá na sua sala, independente do contexto que for. Hoje, né, em AEP, nós temos vários projetos, projetos em situação de vulnerabilidade para crianças, em diversas situações, mas mesmo ali, nós podemos fazer dali um ambiente claro, que hoje o Pichal veio e nos confirmou, né? Todas as crianças podem. A gente não pode pensar assim, só as crianças da minha igreja podem ter uma educação elevada, só as crianças ricas da minha cidade, com tal poder aquisitivo. Não. Né? A Daniela Cartacho, que é uma das minhas mentoras, ela sempre fala que os fichários das crianças dos projetos eram os fichários mais limpos, bem organizados. Sabe por quê? Porque aquilo tinha um valor para eles. Então, eles vinham de situações muito difíceis. Na hora de montar o seu fichário, eles se esforçavam, deixavam tudo limpinho, ordenado. E isso é elevar as crianças, né? Lembrando que elas se tornaram adultas e cumprirão também seus propósitos. Certo? Enquanto a Fran vê, eu quero saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida? Quem chegou depois, se tem alguma dúvida em relação à abordagem, né? Eu estou aqui também para ensinar, caso alguém não saiba fazer alguma coisa da AEP. Tenho dúvida em tal coisa, vocês podem perguntar agora, a gente tem um tempinho. Enquanto isso, eu vou passando uma lista para quem ainda não assinou e preencher, tá? Ela comentou que é complicado descer por conta do online, mas ela vai ver se consegue na sala. Ela está verificando e já nos dá um retorno. O programa, como que a gente fala sobre acesso? Qual? Programa de leitura? Então, o que existe pronto é o programa AMO, que ele foi traduzido do programa americano, né? E quem cuida da venda, dos guias, é o Rubens e a Daniela Cartacho. Mas tem um site do programa AMO. Não sei se coloquei, você pode passar na referência, por favor? Não, eu não coloquei. Porque eu não ia falar especificamente disso. Então, ele traz... Ele é um guia mesmo, né? Até tem escolas que começam a implantar a EP pelo AMO, porque ele já tem como a palavra-chave, as perguntinhas que vai fazer, qual parte do livrinho vai estudar, os livros adequados para cada faixa etária, né? E ele é bem dentro da abordagem, né? Ele é um exemplo de AEP pura mesmo. Se eu lançar no Google, eu vou deixar um site e lá vai ter todas as informações também de qual você adquirir. Sim, o programa AMO, até o nome é AMO em português, porque foram eles que deram o nome, a Paciência Minhas Ovelhas, mas o site ele é americano, se eu não me engano, mas ele tem para você adquirir os materiais, programa AMO de leitura. E na Imagodei, na editora Imagodei, pode ser que você também consiga achar alguma coisa. Deixa eu fazer. E isso, quando você coloca programa AMO de literatura, vai aparecer. Quero ter menos dúvida lá na sua escola, né? Alguém usa o AMO? Já viu? Conhece? Já? Estamos a utilizar esse ano. Começaram. Não é maravilhoso a forma como ele vai até nós que vamos implantando, vamos tendo a nossa mente mais aberta, né? Para entender como pode ser feito, né? Veio um material impresso. Tem o material, tem o livro e o material do professor trabalhar, né? Tem um guia e dentro do CD, eu não sei como tá agora de QR Code, é que eu sou mais antiga. Tem um CD com as páginas de colorir. Que as crianças, elas têm que receber as páginas e não cada uma ler o seu livro. Então, é um livro de história, que é o professor lê em voz alta, e as crianças vão colorindo as páginas de colorir, preenchem cenário, caráter de personagem. Ele tem para vários níveis, né? A gente usa, tem alguns, por exemplo, A Fuga, O Peregrino, que são livros que dá para ser utilizados até com de 2, A Crônica de Nárnia também, que dá para quinto, sexto ano, certo? No infantil tem vários, e da editora Imagodei tem outros que depois eles escreveram, Soldadinho Chumbo, O Patinho Feio, outras histórias, né? Eles usam também. Né? E é uma excelente ferramenta para implantação, quando a gente está começando, aprendendo, né? A sua escola que começou? Sim. A pandemia, Para os professores também ir entendendo como funciona.
funciona, a escolha de palavra-chave, certo? Isso é muito importante. Quando a gente vai bolar o nosso plano de aula, a gente precisa... É por isso que a gente tem que nos aperfeiçoar nos cursos. Pra gente poder entender, qual palavra que eu vou usar, né? Pra ficar uma coisa bem dentro da abordagem mesmo. E no ano já vem pronta essa parte, entendeu? Serve até para conduzir, né, o raciocínio quando tem alguma dúvida. Mais alguma pergunta? Alguém é da educação clássica? Não, né? Não? Então, é assim, pessoal, eu trouxe o canção, as tintas, e a proposta é que a gente pintasse um pôr do sol. Eu não vou falar para vocês caderem no colo, porque vai sujar a roupa de vocês, vai estragar. Mas eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, até se tiver alguém em casa, de produzir um pôr do sol. Né? Agora, na pandemia, eu estava vendo que várias pessoas começaram a fazer arte, né, para se estressar e tudo. E isso nos eleva. Ouvir música clássica, aprender um instrumento clássico, certo? Então é isso. Eu terminei mais cedo por conta da... Vamos só fazer o sorteio, então, de os nossos patrocinadores disponibilizados. Só preciso aqui terminar de rodar a lista. O sorteio só para eles? Vai ter um sorteio online, né? E igual aconteceu ontem, instruíram dessa forma. E a gente vai fazer um sorteio agora com os que estão aqui na sala dele. Eu tenho que colocar meu nome? Sim, eu vou colocar seu nome aqui no final. Nós queremos agradecer também, né, Guga, por você ter contribuído, ter ajudado esse workshop para nós. Somos muito gratos e estamos precisando com o livro. No workshop não foi falado muito, né, pessoal, sobre os materiais, sobre os cursos, né? Eu quero reforçar, falei no início. Procure se aprofundar no estudo da metodologia. Nós estamos crescendo juntos, né? O 30º workshop, então são 30 anos de caminhada. Então hoje isso daqui é uma coisa muito boa que não tinha antes. Né? O professor falou, né, que está há 20 anos, a gente usava o quê? Apostila, né, datilografada para elaborar os nossos planos. Hoje tem material, tem a editora Princípios que está escrevendo os materiais também. Então, isso é fruto, né? São frutos muito bons. Valorize. E os cursos são muito bons para a gente se aprofundar. Porque são temas muito amplos. Então, pode falar. Que a ICEP, com a publicação do material, ela está se tornando, nosso objetivo é tornar a ICEP e a EP uma metodologia clássica cristã relevante. Sim. Mas qual que é a diferença dessa metodologia do outro que não tem material publicado? Então, quando você tem um material publicado, você torna aquilo referente, conforme você colocou ali, um referenciado estudo. Começou a dar essa conotação clássica, mas começou a dar essa conotação de relevante, não que não fosse antes. Mas quando você não tem material produzido, não tem um autor, não tem essa coisa toda, ele tem uma certa força. Com o material e com tudo, mas principalmente com o material impresso, ele dá credibilidade para a nossa metodologia clássica. Isso, né? Então essas publicações assim, né? Cada um tem que ter uma biblioteca, né? Com os livros, nós temos livros de ferramentas. Ai meu Deus, o que eu posso colocar aqui? Dá nas ferramentas, sempre vai ter alguma que você pode aprimorar na sua aula, uma biografia, né? E agora esse é o lançamento, né? Então nós temos os lançamentos, mas hoje já tem muito material, igual o professor falou, está fazendo com que a gente cresça enquanto também associação, né, que gera o quê? Uma credibilidade diante das pessoas. Então, eu sempre falo, não tenha medo de falar que você é uma escola cristã, uma escola por princípios. Se a pessoa não conhece, apresente ela, fala que existe, que está há algum tempo nessa caminhada. Inclusive que existem os materiais. Né? Então, quem está vindo pela primeira vez, talvez no ano que vem, experimente um workshop assim, com mais tempo para a gente poder divulgar todas as coisas que a ETEC tem.
Mas enquanto não tem, visite os estandes, dá uma olhada lá nos materiais, que aí você tem certeza que vai ajudar muito, né? E sempre que você pegar um livro desse, lembre, né? Que alguém ó, já está doando a vida, né? Muitas vezes o pessoal que escreve, gente, trabalha pra caramba, trabalha um monte de coisa e vai escrevendo e produzindo para chegar até todos nós, né? Isso tem um valor muito grande. Obrigada, e a Fran vai fazer o sorteio, então. Então, eu sou tia que, de acordo com a